E tudo que ele estava fazendo na minha vida era tão bom que eu falei, cara, isso é muito bom. Todo mundo vai achar bom. Quando todo mundo souber como Deus é bom e que Ele me fez bem, todo mundo vai achar bom. Só que chegou um tempo que eu não aguentei mais ficar lá. E para mim foi algo que se eu pensasse muito, eu não sairia da banda. Só que chegou um fim de semana que naquele fim de semana foi meio que o papo do esse é o último. E eu decidi que aquele era o meu último fim de semana com a banda. Naquele fim de semana eu decidi, cara, esse é o meu último fim de semana. E aí eu dei a notícia para eles na segunda-feira. E na segunda-feira eu saí oficialmente da banda. Eles ficaram muito bravos comigo, com toda razão. Com toda razão. Você mudou de vida, tomou uma atitude que mudou a vida de todo mundo ao teu redor e ninguém escolheu isso. Natural, ficaram com raiva. Foi um período que eu conheci a bondade de Deus por outro prisma. Porque agora minha vida ficou um caos. Agora todo mundo que me amava me odiava. Agora minha família achava que eu estava louco. Agora meus amigos desapareceram. Agora eu era a vergonha daquela geração que me aplaudia. Agora eu era o traidor do rock. Agora eu era um cara que não pensa em ninguém. E eu estava querendo só dizer para todo mundo, cara, ele é bom. O que ele fez em mim foi bom. Cometi muitos erros, porque depois com o tempo você aprende que a melhor coisa é ficar calado, simplesmente deixar Deus fazer a obra dele. Eu quis me justificar e parece que quanto mais eu falava, mais complicava tudo. Eu sei que a gente entrou num período que eu acho que eu comecei a entrar numa certa depressão, mas a gente percebe que essas estações, elas te empurram para mais de Deus. É uma pressão tão preciosa, porque do jeito que você está, você vai morrer, cara, você vai enlouquecer. Você precisa se mover. E aquela pressão empurrava para dentro de Deus. Tipo, cara, eu ia para a palavra de Deus, eu não entendia nada, mas eu queria conhecer. E aí a palavra começava a me dizer o que estava acontecendo comigo. Eu me lembro de um versículo, cara, que esse me marcou. Quando eu estava chorando um dia, sofrendo, todo mundo me xingando, eu li: bem-aventurados sois vós, quando nos perseguirem, injuriarem e mentindo fizerem todo o mal contra vocês. Grande é a sua recompensa, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes de vocês. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo então? Você começa a perceber que tem algumas preciosas promessas da Bíblia que ninguém quer pôr na caixinha. Tipo, vocês serão odiados de todos pelo meu nome. Eu comecei a perceber, cara, isso é por causa do nome dele. A ficha começa a cair, cara, é muito maior do que eu. Ele fez algo em mim. Ele me trouxe para perto dele para que eu conhecesse. Eu comecei a perceber, cara, eu acho que Deus está querendo usar a minha vida para chamar a atenção de outros. Eu percebi que do jeito dele foi extremamente eficaz. Nem sempre é o jeito mais prazeroso. Eu estava no auge da minha carreira, no lugar que todo mundo podia me ver. E lá, ele pegou a minha vida, ele virou ao avesso. E todo mundo, gostando ou não, viu o que aconteceu. Ele fez o nome dele conhecido. E eu comecei a experimentar o prazer de andar na direção do Senhor. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Não significa que Ele não esteja com você. Está falando de manifestações da sua presença. Cada passo que você dá para dentro de Deus, você sente aquela atmosfera cada vez mais intensa, mais profunda. É aquela alegria na alma de fazer a vontade do Senhor. Quando você faz o que Ele te mandou, você sente um gozo na alma que você fala, cara, é para isso que eu nasci. Eu comecei a experimentar o prazer de compartilhar Jesus com os outros. Eu comecei a experimentar o prazer de ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a experimentar o prazer de ir na casa do Senhor. E por mais que as igrejas parecessem religiosas e meio, umas muito de um jeito, outras muito de outro, eu tinha a Bíblia que me falava do templo. Eu vi aqueles cristãos no livro de Atos indo todos os dias ao templo. Então toda vez que eu estava entrando numa igreja, qualquer que fosse, eu estava entrando no templo do Senhor, porque um dia Jesus tinha entrado na minha vida. Eu estava numa atmosfera que a palavra de Deus, ela estava sendo meu alimento, o meu suporte, a minha proteção, o meu amigo, estava sendo meu conselheiro, estava sendo tudo ao meu redor. E Deus começou então um processo de me levar a lugares para eu contar o que estava acontecendo na minha vida. Como eu estou fazendo hoje, 14 anos depois.
Sabe, hoje eu estou num momento da minha vida que está interessante, está engraçado, parece que a obra está começando a começar. Hoje eu sou convidado para ir a muitos lugares, para pregar a palavra de Deus. E Deus, por sua infinita misericórdia, tem me dado algumas mensagens que têm dado fruto por aí. Mas tem uma mensagem que Ele escreveu em mim. E essa é muito poderosa. Porque essa não tem a ver com a minha revelação, não tem a ver com o esforço meu, não tem a ver com a minha fé, não tem a ver com o meu desejo, tem a ver com a bondade dEle, de me alcançar, quando eu nem sabia que Ele existia. Sabe, para mim é um prazer poder compartilhar com vocês algo que, uma história que, bom, a gente escolheu uma fé que não pode mentir, então vai ser sempre a mesma história. Eu não vou ficar inventando, incrementando. É a mesma história. É de como Ele um dia chegou, de como Ele fez, de como Ele atraiu os meus olhos. E estar hoje aqui te mostra que até hoje Ele continua sendo interessante como Ele era no primeiro dia. Até hoje Ele continua manifestando a sua bondade como no primeiro dia. Até hoje Ele continua estendendo a sua misericórdia, porque a gente não para de falhar. E Ele está lá amando a gente, nos ensinando, muitas vezes dando um pedala, mas não é um espancamento. Deus não está acabando com você, Ele só está te falando que você está indo pelo caminho errado. Ele está querendo te tanger para o caminho certo. É a vara, é o cajado consolando. A gente começa a perceber que Ele é bom em todo o tempo. O que eu queria deixar para vocês, querido, é que há um motivo maior para a gente estar com Ele. É maior do que os nossos desejos, do que aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida. É maior do que um milagre que você precisa. É maior do que o sentido que você quer encontrar para a tua vida. É a bondade do Senhor. Ele é bom. Ele é bom.